Turminha, hoje, show consciência pesada. Nossa proposta é uma sugestão saudável. Cléo Martins participa conosco. Olá. Tudo bom, Cléo? Bem, obrigada. Que bom que você voltou ao programa. E eu tô no mínimo curiosa, Cléo. Hoje você trouxe pra gente uma receita de brownie. Esse bolinho tem feito muito sucesso, né, no Brasil. Mas eu li aqui na relação de ingredientes que é um brownie com feijão. É isso mesmo? É isso mesmo. Normalmente, a receita tradicional, ela leva muitos ovos, entre 6 a 8 ovos. Leva farinha branca e leva, em alguns casos, gordura, manteiga ou um outro tipo de gordura. E essa nossa versão, ela não leva farinha. No lugar da farinha, a gente vai colocar o feijão azuki, que é um feijão que é muito consumido nos países asiáticos. E por isso que tem esse nome, show consciência pesada, porque é um feijão que é super benéfico para a nossa saúde. É fácil da gente encontrar esse feijão? Hoje em dia já está mais comum. Hoje nos supermercados, naquela parte onde tem os produtos naturais, é fácil de se encontrar. Nas lojas de produtos naturais também e geralmente nos mercadões. Aí ele é vendido a granel. Então, é um feijão pequenininho. Vou mostrar o feijão, turminha? Isso. Que de fato é um feijão diferente. Talvez você em casa ainda não conheça, mas vale a pena procurar, viu? Na próxima compra aí ao supermercado, ao mercadão. Ele é extremamente nutritivo, né, Cléo? Isso. A diferença dele para os outros feijões, os feijões de um modo geral, eles são muito nutritivos, são bem ricos, né, em ferro. Neste caso, o diferencial dele é que ele ajuda a alcalinizar o pH do nosso organismo. Aí, traduzindo, o que é isso, né? Tudo que nós comemos que é processado leva gordura, sal e açúcar. Esses ingredientes, eles acidificam o pH do nosso organismo, ou seja, o nosso sangue começa a ficar espesso pelas veias e cria um ambiente propício para as doenças. E alguns alimentos, eles fazem o inverso, eles alcalinizam, deixam o sangue fluido. Então, é o caso do feijão azuki. Então, ele ajuda a equilibrar o pH do organismo, assim como as frutas, as verduras, as coisas cruas e vários outros alimentos. Mas o feijão azuki, em especial, ele tem essa função, que é diferente dos demais feijões. Então, por isso que é bacana usar ele. Que delícia poder aprender mais, né, sobre os alimentos e seus benefícios. Além, então, do feijão aqui, a nossa estrela, né, nosso ingrediente principal, sim. Quais são os outros ingredientes que você utiliza e a quantidade, Cléo? Tá. Então, o feijão aqui ele já está cozido, então são 500 gramas de feijão cozido. Tá, né? azuki, feijão Isso, feijão azuki. Aqui tem uma banana nanica. Então, qual que é a ideia? É nós não usarmos ovos. Se vocês em casa acharem que essa receita está muito diferente, pode usar ovo, depois vai aparecer para vocês qual é a quantidade de ovos que vocês podem colocar, dando preferência para o ovo orgânico, que é mais natural. E aí eu vou substituir a banana pelo ovo. Isso, aí o que vai acontecer? Quando você substituir a banana pelo ovo, você vai aumentar um pouquinho a quantidade de açúcar. Tá. Porque a receita leva perto de 1 xícara de açúcar. Okay. Quando nós colocamos a banana que é docinha. Se a preferência for colocar o ovo, então vai colocar 1 xícara completa de açúcar. Tá? Então, 500 gramas de feijão, uma banana nanica amassada, 3 colheres de azeite ou um outro óleo de qualidade, que pode ser óleo de girassol, por exemplo. Aqui tem uma colherinha de sobremesa de vinagre, 1 xícara, até eu coloquei na xícara mesmo, que é 1 xícara de café de água, não pode ser mais do que isso. Depois o açúcar, preferência pelo açúcar demerara, que é um açúcar menos processado, né? Mais saudável, né? Bem mais saudável, sim. Ele está abaixo do mascavo. O mascavo ele altera o sabor dos alimentos, esse não altera. E é um pouquinho só mais processado que o mascavo. E a alternativa para quem é diabético é colocar um adoçante, aquele forno e fogão, e de preferência estévia. Estévia é uma planta que é produzida no sul do país, então não é o nome da marca, é sim da planta. Mesmo. Isso, então já existe já forno e fogão, que é bem mais saudável, aí é 1 colher só de sopa que você vai usar ao invés de usar o açúcar. Perfeito. Tá? Legal essas sugestões para substituir. Porque assim dá para atender todas as pessoas, né? Todo mundo. Perfeito. Aqui tem uma pitadinha de sal marinho integral, porque aí eu já disse isso outras vezes, agora eu volto a dizer, a função do sal não é salgar, ele é um tempero como qualquer outro e a função dele é realçar o sabor do alimento. Então, mesmo em pratos doces, nós colocamos uma pitadinha, sal marinho integral, que é o sal menos processado. Tá? Depois aqui tem 1 colher de sobremesa de bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, para ele tem um sabor intenso, por isso é que a gente está colocando aqui a colherinha de vinagre, que é para diminuir esse sabor dele. Depois aqui eu tenho a baunilha, só que essa baunilha está em pó. Então eu tenho aqui 1 colher de sobremesa de baunilha. Mas em casa, comprando aquele extrato que vende no supermercado, a quantidade é menor, porque aquilo lá é bem intenso. Então a pessoa pode colocar umas 5 gotinhas, por exemplo. Perfeito.
tá? E 4 colheres de sopa de cacau puro. Né? Não é o cacau que tem chocolate. Então, cacau puro geralmente a gente encontra nas lojas de produtos naturais e nessas lojas que vendem coisas para festas. Então, ali vocês conseguem encontrar o cacau puro. Legal. Não é o achocolatado. Não é o cacau achocolatado. puro. Isso. E depois, como opcional, a gente pode colocar gotinhas de chocolate, né, de cacau mesmo, que é o chocolate 70% cacau. Ou a gente pode colocar nozes. O tradicional é usar nozes. Então, isso é opcional. Se não quiser colocar nenhum nem outro, o bolo fica delicioso na mesma. Perfeito. Tá? Então é isso. Começando a preparação, Cléo? Isso. Então a gente vai colocar os 5 primeiros ingredientes. Em casa, vocês procurem colocar a parte líquida primeiro. Então, eu vou colocar aqui já a água, que é para ajudar o motor do liquidificador a funcionar. Então, tá a água, o brownie óleo. Show Consciência Pesada, uma versão saudável. Inclusive, atende aí aquelas pessoas que estão fazendo alguma dieta alimentar ou tem restrição, né? Sim. Não vai farinha de trigo. Sem glúten, sem lactose. Quem É quiser pode bom para substituir o veganos, açúcar né? Também, para vegano é excelente. Para os diabéticos é só substituir o açúcar pelo adoçante. Sim. Tá, já colocamos os 5 primeiros ingredientes. Reforçando então 500 gramas do feijão azuki cozido, tá bom? Uma banana nanica, 3 colheres de azeite ou óleo da sua preferência, pode ser o de girassol. 1 colher de chá de vinagre de maçã, 1 xícara de café de água, 4 colheres de sopa do cacau puro, 1 colher de sobremesa da baunilha em pó ou algumas gotinhas do extrato de baunilha, 1 xícara de açúcar demerara, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, uma pitadinha de sal marinho e aí a gente vai misturar tudo. Isso. Então, agora fazer um pouquinho de barulho. Pode ligar. Aí o que vai acontecer em casa, né, o liquidificador de vocês não vai ter esse bastão aqui. Então vocês vão ter que ir parando e com a espátula, isso, e mexendo. Agora eu vou acrescentar os demais ingredientes. Legal. Os 5 primeiros foram feijão, o azeite, Isso, a água, água, a banana, banana nanica, isso, e o vinagre. o vinagre. Aham. E agora a gente vai acrescentar então o açúcar, que aqui tem menos de 1 xícara, porque nós estamos usando a banana, né? Deixa eu usar esse aqui também. Ai, obrigada. A gente optou pelo açúcar demerara. É um açúcar mais puro, portanto mais saudável, para você substituir aí o tradicional, o refinado. E é muito simples de fazer. Só usamos É o só liquidificador. misturar tudo. Isso, misturar tudo. A única coisa que a gente vai deixar de fora, então, agora são as castanhas. Perfeito. Senão tritura tudo lá dentro. E o cacau puro, reforçando. É porque as pessoas, geralmente, elas têm em casa o achocolatado, né? E o achocolatado, além de conter muito açúcar, tem várias outras coisas ali também. Se a pessoa fizer a opção, não, eu quero usar porque eu já tenho aqui em casa, então ela vai ter que ir observando a quantidade de açúcar que ela vai colocar. Tá. Né? Então ela bate tudo sem açúcar e depois vai acrescentando aos pouquinhos. Mas se ela colocar o cacau, vai ficar perfeito. Fica melhor, né, Cléo? Sim. Opte pelo cacau. Então vamos lá de novo. Pronto, já está pronto. Agora já tem aqui a forma enfarinhada. Né? Isso é bem potente, né, Cléo? É. É uma máquina. Então, o brownie, geralmente, como é um bolo forte, ele é servido aos quadradinhos pequenos, né? E ele é pesadão também. Então, por isso, a gente vai precisar de uma forma 20 por 20. Se você não tiver em casa, não tem problema nenhum. Tá. Isso é só como referência, porque ele tradicionalmente é vendido bom aos passar. quadradinhos. Então, como é que eu untei ela? Eu passei um fio de óleo, tirei o excesso com papel toalha e depois eu coloquei cacau aqui. Tá. O mesmo cacau puro que a gente usou na receita. Exatamente. E agora é só transferir para aqui, a gente vai misturar também já as castanhas.
Cléo, eu achei muito interessante a sugestão, né, do brownie de feijão. Você já tinha visto, minha amiga? Eu não conhecia não essa versão. Essa dá para comer assim, sem se preocupar. E ainda tá fazendo Sem bem culpa. pro organismo, né? A gente pode até repetir, né, Cléo? Pode. Essa pode. Eu tô até pensando aqui, inclusive para as crianças, né? Aquelas mães que buscam uma alimentação mais saudável para toda a família. Uhum. Hoje, inclusive, muitas crianças já com problema de colesterol alto, acima do peso, né? Entre outros desajustes aí de saúde. Em função da má qualidade da alimentação, é que existem todos esses problemas. Agora, aqui, a minha sugestão é assim, não deixar a criança ver como é que está sendo preparado. Porque, inclusive, para adulto é estranho. Então, assim, apresentar o resultado final e depois falar o que tem ali dentro. Eu até brinquei, né? Nada de torcer o nariz, porque a priori a gente já fica com aquele preconceito, né, Cléo? Ai, mas Tati, como assim? Brownie de feijão? E a gente já torce o nariz. Minha amiga, faça que vai te surpreender. É, e surpreende mesmo. Né? E aí a diferença é assim, em termos de textura. Esse que a gente está fazendo com banana, ele vai ficar mais molhadinho. E aquele que é feito com ovos, ele fica mais fofinho e mais sequinho. Legal. E aí a sugestão para quem quiser substituir, né? Uma banana nanica, foi a banana amassada que a gente colocou na massa do nosso brownie, vocês podem colocar 3 ovos, tá bom? Lembrando, se colocar o ovo, coloca um pouquinho mais de açúcar. Pode pôr aí uma xícara bem cheia. Isso. Aqui no nosso caso, foi uma banana nanica e aí essa xícara de açúcar não tão cheia. Exatamente. Tá pronto, agora você vai passar? Quanto tempo de forno? Então, assim, o forno, a volta dos 180 graus vai dar mínimo 30 minutos. Geralmente entre 30 e 40. Legal. Tá? Olha, faz até aquela casquinha mesmo da receita tradicional, né? Que a gente está acostumado. Agora a gente faz a nossa mágica. Já tira ele pronto. E essa é a apresentação final dele. Vamos pôr aqui na base? Vamos. Olha que bacana, meninos. O pessoal vai mostrar aí pra turminha de casa. Então, e é exatamente assim que é a apresentação dele, assim, ele tem essa aparência pesadona. E essas rachaduras, né, que é próprio, né, um bolo mais rústico. Exatamente, o brownie. é. Que curioso, Cléo. Ai, agora eu quero experimentar. Então vamos tentar fazer os quadradinhos aqui. Estou mega curiosa em relação ao sabor. Muito simples, é só misturar tudo no liquidificador. É a gente muito vai básica. repassar rapidinho enquanto você fatia, Cléo. Deixa eu pôr um pratinho aqui. Ok. Gente, anote aí. Então, o que você vai precisar, tá bom? Para o nosso brownie Choconsciência Pesada, 500 gramas do feijão azuki, tem que ser o feijão azuki, tá bom? Hoje em dia, você encontra ele em lojas de produtos naturais ou até em algumas redes de supermercado, naquele corredor de produtos orgânicos, tá bom? Lá você vai encontrar 500 gramas do feijão azuki, A-Z-U-K-I. Uma banana nanica, 3 colheres de azeite ou um óleo vegetal, pode ser o óleo de girassol, 1 colher de chá de vinagre de maçã, 1 xícara de café de água, 4 colheres de sopa do cacau puro, 1 colher de sobremesa da baunilha em pó ou algumas gotinhas do extrato de baunilha, 1 xícara de açúcar demerara, 1 colher de chá do bicarbonato de sódio, e justamente por a gente usar um pouquinho do bicarbonato, que a Cléo sugere colocar um pouquinho do vinagre de maçã, tá bom? Para você quebrar um pouquinho o sabor do bicarbonato de sódio, que é forte. 1 pitadinha de sal marinho, para realçar o sabor dos ingredientes. E aí, depois você pode colocar nozes, gotas de chocolate. E aí a gente coloca as nozes por último, né? Que depois que bater no liquidificador, você vai misturar mesmo ali com a mão. E vai ou as nozes ou as gotinhas de chocolate. Que você pode comprar a barra do chocolate, a tablete dela, e cortar em cubinhos pequenininhos. Também. Né? Que é uma opção, porque é difícil de encontrar em gotinhas. Adorei. Tô tentando deixar bonito aqui, mas tá difícil. Lindo! Gente, tô muito curiosa em relação ao sabor. Ai, Cléo. Tcharam! Ai, minha amiga. A aparência é muito semelhante, né? A priori, quem não acompanhou o preparo vai falar que é uma receita tradicional de brownie. Então, sabe que a sua aprovação faz diferença, né? Para as pessoas que estão assistindo. Cléo, gente, se eu não tivesse acompanhado a preparação da receita tintim por tintim, nunca que eu ia falar que é um brownie de feijão.
que interessante. Adorei, aprovadíssimo. Faça em casa. Me surpreendeu, vai surpreender você também. Arrasou, nota 1000. Esse eu posso repetir. Tchau.